E aí, gente, tudo bem? Vocês já estão lembrados de mim, né? Mas para refrescar a memória, eu sou Júlia, a professora de arte junto com tia Laís. Ontem vocês assistiram essa aula massa de tia Laís, não foi? Que ela falou sobre um geral, sobre as cores primárias, sobre as cores secundárias, cores quentes e cores frias. E eu quero saber se vocês adivinham o que é que a gente vai falar hoje. Isso mesmo, é sobre as cores quentes. Coloquei minha blusa amarela, que é uma das cores quentes que a gente vai ver. Prendi meu cabelo porque tá muito calor. Então vamos lá para nossa aula de cor. Então vocês sabem que a gente é feito de sentimentos, né? Várias escolhas da nossa vida são feitas por causa dos sentimentos. Aconteceu alguma coisa, a gente tá com raiva, a gente vai escolher fazer uma coisa. Se a gente tiver tranquilo, se a gente tiver calmo, a gente vai escolher fazer outra coisa. E eu vou mostrar para vocês que as cores estão relacionadas a esses sentimentos. Pois é, as cores elas estão juntinhas no nosso dia a dia, com obras de arte, com o ambiente, com propaganda. Quando a gente escolhe uma cor, elas não servem só para deixar o desenho bonito, elas servem para isso também. A gente quer que deixe o ambiente bonito, a propaganda quer que aquela cor fique bonita, só que elas não servem só para isso, elas servem também para gerar sentimentos na gente. E aí, no caso de hoje, a gente vai falar sobre as cores quentes e os sentimentos e sensações que essas cores trazem pra gente. E quais são essas cores quentes que vocês viram ontem com a tia Laís? É o amarelo, o vermelho e o laranja, e todos os outros tons dessas cores. Essas cores elas são chamadas de cores quentes porque elas transmitem calor, como o fogo. Elas transmitem energia, como o sol, que é amarelo. Elas transmitem em alguns momentos até medo também, né? Dependendo dos tons de vermelho, a gente fica com um pouco de medo. Quando tem umas obras de arte que tem muito vermelho, assim, causa um pouco de estranhamento pra gente, né? E aí é por isso que elas são chamadas de cores quentes, porque elas vibram energia, elas vibram calor. E agora que vocês estão sabendo disso tudo e de todos esses sentimentos e sensações que as cores quentes trazem pra gente, a gente vai pensar no mundo da arte. E no mundo da arte eu vou trazer dois artistas que em algumas fases deles, eles trouxeram muito as cores quentes em suas obras, certo? E aí são eles. Esse é o artista Vicente Van Gogh. Van Gogh, ele já fez obras com cores quentes e cores frias, porque em determinadas fases ele quis passar sentimentos diferentes. Essa obra de arte é a obra Os Girassóis. O girassol é uma flor que Van Gogh gostava bastante. Então ele fez ela, toda a pintura, em tons de amarelo, porque era uma coisa alegre para ele, era uma coisa que causava bem para ele. Então por isso que ele fez ela em tons de amarelo. Outra obra de arte é o Café à Noite. E aí o Café à Noite você já vê um pouco mais de laranja, vermelho. É uma coisa mais... que causa um pouco mais de medo, né? Um pouco mais sombrio. Mas ainda assim com as cores quentes. Esse outro artista que eu trouxe para vocês é o Pablo Picasso. Picasso foi igual a Van Gogh. Ele também teve fases mais tristes e fases mais alegres. Então vocês vão ver obras com os tons mais frios e obras com os tons mais quentes. E aí ele passou essas fases para as obras dele, igual a Van Gogh. E aí na fase alegre, ele pintou quadros com personagens de circo. E adivinha as cores que mais apareciam em suas pinturas? As quentes, como vocês podem ver nessas duas obras que eu estou mostrando para vocês aí. Essas cores elas também têm o poder de deixar a gente mais alegre, mais otimista, mais animado. Elas também têm o poder de deixar a gente com fome. E aí eu quero que vocês lembrem de uma lanchonete bem conhecida, que a logomarca dela é vermelha e amarela. Isso mesmo, é a McDonald's, que tá aqui, ó, para vocês verem. Ela usa o amarelo e o vermelho, porque dá uma sensação de fome. Então quando a gente entra num ambiente que tem muito amarelo, muito vermelho, muito laranja, a gente começa a ficar com fome. Vocês sabiam disso? Que as cores elas mexem com o psicológico da gente. E aí é por isso que elas dão essa sensação boa, esse sentimento na gente. Diferente do sentimento que a gente tem com as outras cores, com as cores frias. Então agora vocês já estão craques em cores quentes, né? Vocês já sabem os sentimentos, as sensações, quais artistas e obras que trazem um pouco, né, das cores quentes para suas obras. Então a gente vai agora para a nossa atividade. Para essa atividade de hoje, os materiais que vocês vão precisar são papel em branco, lápis de escrever e borracha,
lápis de cor e hidrocor. Pronto, com os materiais em mãos, a nossa atividade vai ser o seguinte. A gente tá em pandemia já faz um bom tempo, né? Então a gente tá dentro de casa por muito tempo, vivendo mais em casa. E aí a atividade vai ser o seguinte, eu quero que vocês pensem no ambiente da casa de vocês, que vocês gostam muito, que traz muita alegria, que vibra muita energia, ou então que vocês pensem assim, peçam na memória de vocês, um local que vocês gostavam muito de ir antes da pandemia acontecer, que causa muita alegria em vocês, que vocês gostam muito desse lugar. E aí, quando vocês escolherem esse local, vocês vão desenhar ele e o desafio vai ser pintar todo esse desenho com as cores quentes. Pode ter outras cores, mas eu quero que o que predomine, o que apareça mais, o que chame mais atenção, seja as cores quentes, que são amarelo, vermelho e laranja. Ou os tons dessas cores, né, que a gente viu, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês o processo criativo da minha sobrinha Bia. Ela tá em casa há muito tempo, então o lugar que ela gosta muito da casa é a cozinha, porque ela ama cozinhar, ama comer. Então, ela escolheu a cozinha e ela observou o espaço, viu onde estava cada coisa e partiu para seu desenho e sua pintura. Eu vou mostrar um pouquinho agora sobre o processo dela, tá certo? E aí, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão fazer a atividade e eu quero que vocês mandem as fotos pra mim, no grupo, pra eu ver todo o desenho de vocês, tá certo? Vocês caprichem também no desenho de vocês, tá certo? E depois enviem pra mim no grupo que eu quero ver esses desenhos lindos que vocês produzem. Um beijo, se divirtam fazendo a atividade, tá bom? E se cuidem!